Campos. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 16 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, o Folha no Ar, com as principais informações, todas as notícias importantes para você começar esse novo dia. São 7h10 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje, que já está ao vivo na Folha FM 98,3, como eu já disse, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo no Face, YouTube, Instagram, na Twitch TV, que é um aplicativo fantástico. A gente já está lá há um tempão, inclusive você pode assistir na sua Smart TV, só baixar lá também, como pode o Face, como pode, mas a Twitch TV dá menos trabalho ainda, baixou, seguiu lá a Folha FM na Twitch TV, você vai assistir a televisão e no próprio celular você pode assistir o programa, ouvir, aí encosta ele pro ladinho, acessa outros aplicativos, é fantástico esse aplicativo. Também daqui a pouco estaremos em podcast com a entrevista de hoje e ainda logo mais a edição reprisada na Plena TV. Programa de hoje, quinta-feira, perdão. Eu estou corrigindo antes mas eu mesmo anotei o erro aqui, então peço desculpas. Hoje é quinta-feira, dia 16 de março. Corrigido. Eu autocorrigi, mas só o Rodrigo me olhando eu já percebi. Tem alguma coisa errada aí nessa história. Hoje o tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para Campos vai ser de tempo ensolarado. Choveu de madrugada? Eu vou perguntar ao Mi, como secretário de Agricultura, nosso entrevistado, se aquilo pode ser considerado chuva. Mas agora tem sol na cidade e tem uma formação de algumas nuvens também. A previsão do tempo ficar parcialmente nublado, porém é a predominância do sol no dia de hoje. Máxima de 31, mínima de 21, agora faz 23 graus. Cadê as águas de março? São as informações do Instituto Nacional de Meteorologia, e como eu já adiantei com o Rodrigo Gonçalves da bancada, hoje vamos conversar com o secretário de Agricultura de Campos, o Almir Júnior. Ele vem para falar sobre vários temas, inclusive a recuperação das estradas vicinais para atender os produtores e, claro e evidente, as mais de 40 pontes. Em que pé está essa situação da recuperação e, inclusive, não só recuperação, reconstrução dessas pontes também. Compra de produtos locais para abastecer escolas e instituições. Será que agora vai? Nova companhia de abastecimento de Campos, que é o CEASCAN, Central de Abastecimento,
né, de Campos. Também, será que agora vai? As perguntas já estão todas aí postas. Almir, um instante só, traga o seu bom dia e aí sim a gente começa o nosso bate-papo. Você já pode interagir lá no Face com a gente, deixa a sua pergunta no Face, que é onde a gente acessa mais rápido e fácil aqui, para fazer a pergunta para o Almir. Sugestão lá, qualquer coisa, fique à vontade. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacinas. Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem. É destaque de hoje do portal folha1.com.br. Câmara aprova contas de Rosinha com aval de Rodrigo em apoio de Castro a Vladimir. Manchete muito inteligente. Irmão do deputado e presidente da Câmara, Marquinho Bacelar, deu voto contra, apesar de alguns de seus aliados terem sido favoráveis à aprovação. Tem bastidor? Tem bastidor. Daqui a pouco vamos saber como é que foi essa votação ontem nos bastidores. Começou nesta quarta-feira o prazo para declaração do imposto de renda, restituições por Pix e para declaração pré-preenchida terão prioridades. Suposto autor de homicídio do filho do DJ Rony Miranda é detido. Uma pistola de 9 milímetros que teria sido usada no crime também foi apreendida. Energia fica 6,18% mais cara para clientes residenciais no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A Enel, ou a ANEEL, aprovou a revisão tarifária periódica da Enel no Rio. Rio de Janeiro aumentou em 13% suas reservas de petróleo em 2022. Com casa de mais de 100 milhões, Carnaval de Campos está com pires nas mãos. Representantes do segmento, que se dizem independentes, reclamam do descaso com a festa popular. MPRJ obtém condenação do vereador de Macaé por rachadinha. Decisão também condenou assessor e ex-secretário de Agroeconomia. Avenida 28 de Março ficará interditada no mesmo trecho nesta quinta e sexta. Motoristas devem ficar atentos aos desvios programados pelo IMTT. É ali entre a pista que segue do sentido Centro-Penha, da direção ali da Felipe Web em diante. Ali continua fechado. Jockey recebe mutirão de combate ao Aedes aegypti. Campos aplica vacina bivalente. Aberto o credenciamento de bandas para o Dia do Rock Goitacá 2023. E para fechar, prefeito de Macaé e FETERGE ajustam detalhes para a primeira etapa do Rio Triathlon. Prefeito Velbert Rezende ressaltou a parceria do município com o campeonato. FETERGE é a Federação de Triatlon do estado do Rio de Janeiro. 7h16 em Campos. Como nós já antecipamos, o convidado de hoje é o Almir Júnior, responsável por uma das pastas mais importantes no que diz respeito à retomada do crescimento econômico de Campos, passa pela pasta do Almir. A gente fala muito aqui sobre indústria, fala muito sobre comércio, cada um tem a sua importante e necessária contribuição para o desenvolvimento de qualquer cidade, mas tudo isso é tipo a história do professor, né? O cara vira médico, vira um astronauta, mas primeiro ele teve que aprender que é de abelha, né? E por aí vai. E o Almir está na pasta de agricultura, que inclusive produz matéria-prima para foguete. Só para você ter uma noção. Não, porque a agricultura forte. Cara, o que mais tem aí no seu computador é fibra de coco.
Fibra de coco, da casca de coco, para fazer placas de computadores. O que você está sentado aí agora, muitas das vezes no seu carro, pode ser um banco feito com fibra da casca de coco. Então, a agricultura tem uma importância tão grande, que a gente ainda joga comida fora. Meu caro secretário Almir, essa eu não sei qual é o número de entrevista, porque aqui nós temos um regulamento. Na terceira entrevista você pede uma música, na sexta, isso a Luiz criou lá da Inter TV, do Fantástico, né? Tem, né, 3 gols, o cara pede música, aqui também, então beleza. Mas aí nós criamos também uma outra regra. Na sexta entrevista o camarada vem para cantar. Ah, mas eu não canto. Então você toca. Não, mas eu não toco. Então traz um queijo da roça. Pode ser, no caso de um secretário, uma sugestão assim, né? Bom dia, Almir, seja bem-vindo. A maior dívida minha com esse programa é o queijo. É claro. Bom, agradecer, Cláudio. Você, o Rodrigo, a Luísa, a Diva, a Folha da Manhã tem sido o espaço nobre da gente prestar contas. Sempre. É obrigação nossa, né? Um bom dia aí aos ouvintes da Folha, que tanto nos cobra, que tanto nos ouve, que tanto dá crédito, né? A gente tem que agradecer todo dia. Estou devendo o queijo campista, que o CNPJ campista, nós temos um monte. É que são pequenos agricultores, pequenos queijarias, e a gente brinca no campo, é quando você vai no pequeno, no agricultor familiar, você sai de lá com um monte de coisa. Quando você vai no grande, mal você toma um copo d'água. Aí você acaba não viabilizando o negócio pequeno. Então a gente precisa ir lá comprar. Do pequeno você tem que comprar. Né? Porque o grande, se você ganhar um copo d'água, já sai feliz de lá. Mas do pequeno você sai com uma galinha, um arroz, um feijão, um queijo, uma linguiça. Então, e Campos tem queijarias muito agradáveis, de muita qualidade. A gente está tentando, a gente precisa dar luz a isso. Agradecer a você e estou à disposição. Seja bem-vindo. Eu vou fazer um jabá aqui, depois você mostra para ele lá, porque eu já fiz contato com ele. Pode ser, não precisa ser um queijo, mas só para que você tenha ideia, pode ser uma burrata produzida lá pela Embelac. Pode ser? Pode. Falar com o Paulinho. Paulinho. Um abraço pessoal da Embelac, que eu fico orgulhoso quando eu vejo uma burrata, assim, me perdoe, para quem não sabe ou para quem ainda não experimentou, a da Embelac é aquele queijo com creme de leite por dentro, é uma espécie de búfala. E de búfala. Querido, pensa num trem gostoso, né? Mas aí o ideal seria se o programa fosse à noite, né? Exatamente. Meu querido Almir, eu vou só pedir uma coisinha de 2 minutos para a gente começar mesmo de fato essa entrevista, porque eu queria saber dos bastidores da Câmara. Ontem, pelo menos uma sintetizada aí do que foi, meu querido Rodrigo Gonçalves, na votação em que aprovou as contas reprovadas da Rosinha Garotinho e que retornaram para ser votadas novamente, agora com parecer favorável e aprovada ontem na Câmara de Vereadores de Campos. Bom dia, seja bem-vindo. Rodrigo Gonçalves. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Almir. Apesar de Almir ter vindo aqui outras vezes, eu já estou 3 meses no programa e nunca tive a oportunidade de estar entrevistando ele. Então, é um prazer receber ele aqui. A gente acompanha o trabalho do Almir, né? O Almir que já fazia um trabalho muito bacana na academia, né? E agora, como secretário, tem desenvolvido essa parceria com a academia também, que é muito importante. Inclusive, tem algumas pessoas comentando a respeito disso no grupo Opiniões do Folha no Ar, né? Tá fazendo algumas perguntas que daqui a pouco a gente vai trazer para o Almir aqui no nosso programa. Olha, falar do que foi ontem, a gente vai ter que fazer um retrospecto, teria que fazer um retrospecto muito grande. Mas a gente pode começar a falar já a partir da reunião que o prefeito teve na terça-feira com o governador Cláudio Castro, que é conhecido por todo mundo, tanto de um grupo, dito tanto por um grupo quanto pelo outro, que foi o conciliador, né, dessa pacificação entre a Câmara de Campos e a Prefeitura, que andava bem estremecida, né? Inclusive o fato das contas da ex-prefeita Rosinha terem entrado de imediato na pauta, por mais que o Marquinhos Bacelar tivesse anunciado isso logo quando ele assumiu, que as contas tanto da
ex-prefeita Rosinha quanto do ex-prefeito Rafael Diniz seriam colocados em pauta. Aquele momento em que ele colocou o projeto para ser votado, isso causou um certo desconforto, principalmente pelo fato que o Vladimir vem num processo de reconstrução da sua base. Hoje ele já tem a maioria na base com 13 dos 25 vereadores, mas para reverter o parecer técnico dado pelas contas do Estado, o TSE deu um parecer reprovando as contas, então para reverter esse parecer eram necessários 17 votos. E aí começou aquela articulação para tentar reverter isso, e aí a ida do Vladimir ao Rio de Janeiro, depois de tentar articular por aqui e não ter conseguido, foi aí um sinal de que as contas poderiam ser aprovadas, e a gente apostou nisso, inclusive no ponto final da edição de quarta-feira da Folha. E assim, ontem, com uma declaração do Elinho reafirmando isso, Elinho Naim falou que a orientação dada a ele, pelo líder político dele, que era o Rodrigo Bacelar, era que fossem aprovadas as contas da ex-prefeita, porque ele era contra essa reprovação, que se a justiça tiver que fazer algum tipo de punição, que faça, mas que ele não era a favor da reprovação das contas, e disse que inclusive seria também um pedido do governador Cláudio Castro, até porque o Vladimir também é aliado do governador, assim como ele. E assim foi feito, então, com 4 votos de pessoas que fazem parte hoje do grupo de oposição independentes, que foram o próprio Elinho, que já tinha dado o seu parecer favorável quando era da Comissão de Finanças e Justiça, e já tinha dito para você aqui, inclusive nesse programa, e para o Aloysio, do compromisso pessoal que ele tinha com a ex-prefeita em aprovar as contas dela. Então, o Elinho votou favorável, assim como o Marquinhos do Transporte, o Bruno Viana e o Rio Lu. Foram os 4 votos que deram, então, aí a essa aprovação das contas. Dizem nos bastidores que tinham mais 2 votos de reserva. Mas eu não vou nem falar, até me falaram nos bastidores quem seriam os 2 votos aí, mas eu não vou falar, não, sabe por quê? Eu não quero ficar, nesse momento, aquecendo uma discussão que parece já ter sido, pelo menos, acalmada. Botando fogo no parquinho. Não vou ficar botando fogo no parquinho, não nesse momento. Se eu achar que em algum momento for oportuno, eu solto os 2 nomes aí que poderiam ser reservas nessa disputa. Assim como tinha um reserva também. Exatamente. Naquela votação do presidente da Câmara em 15 de fevereiro de 2020. Mas foi por isso que eu perguntei ontem, porque eu lembrei que você falou isso. Eu lembrei que você falou da eleição. Dessa situação. Aí eu corri atrás para poder saber. Porque o Maicon Cruz rezou de mãos dadas ali, fez aquela coisa toda com o Fábio Ribeiro. Eleição da presidência. Eleição para presidente, vou votar na hora lá, votou no Marquinhos. Mas se ele não faz isso, tinha um outro reserva também. Que também não precisa mais nem falar nome. Dessa vez aí, parece que tinham que chegar a conversar com mais 2. Fato que ontem aconteceu foi isso. A gente teve a mudança de 2 votos que na época reprovaram as contas e dessa vez aprovaram. Naquela legislatura passada, em 2018, estavam Abdo Neme e Paulo Arantes. Os 2 foram contrários às contas naquela oportunidade, mas hoje eles estão na base e foram favoráveis. Com a alegação de que não foi dado direito de defesa à prefeita. Então, por isso, eles decidiram aí rever a posição deles, então as contas foram aprovadas. Foi muito comemorada a aprovação das contas, tinha muita gente aliado de Rosinha acompanhando, a sessão plenária estava cheio, e aí então foi bastante comemorado. Eu cheguei a acompanhar algumas pessoas ligando para a ex-prefeita Rosinha, ainda lá das escadarias da Câmara, um grupo grande, com a ex-vereadora Linda Mara, outras pessoas comemorando então essa conquista de Rosinha. Ela parecia estar muito emocionada, consegui ver a imagem dela no vídeo, e mais tarde o prefeito Vladimir colocou uma mensagem abraçado com a mãe, né, com um salmo, agradecendo essa conquista, e logo depois ele já teve aí uma reunião com a base dele para agradecer também, né, porque a base dele foi firme e também ajudou ele nessa articulação. Então ontem, logo depois, já à noite, depois da sessão, ele se reuniu com a base dele para agradecer, também para trazer alguns anúncios para as pessoas da base dele, inclusive que ele trouxe desse encontro com o governador Cláudio Castro, por exemplo, o Juninho Virgílio, que é uma pessoa que
faz uma defesa muito forte em relação a que a base tem que estar coesa, que tem que dar espaço a quem está na base, né, que quem não está, que outros políticos que não estejam na base, que se declarem favoráveis ao governo, né, por exemplo, o próprio Vladimir fez questão de postar um vídeo com o Juninho na rede social, falando de obras que vão sair lá para o Parque Aurora, para o Parque São Benedito. Então é aquilo, né? Tá tentando de uma certa forma também garantir, né, que sua base aí continue coesa, porque a gente não sabe o que pode vir daqui para frente agora, né? A gente não sabe se esse acordo... existe esse chamado grupo independente, desculpa te interromper, aí isso. Volta para o acordo aí. E o que esse acordo vai agora, né? A gente sabe que foi um pedido do governador, mas vai ficar só nisso? O que mais? A gente sabe que existe também o interesse dessas pessoas que hoje estão no grupo de independentes e até na oposição, de também fazerem parte do governo de uma certa forma. Por mais que isso não seja declarado, a gente sabe que eles precisam também de um fortalecimento dos seus nomes, pela questão de nominata. Então como que vai ficar isso? Será que vem mais alguém para o governo? A gente já viu que veio Nildo e veio Ábido. E agora, vem mais alguém? Desses 4 que votaram favoráveis às contas, foi só mesmo uma questão de consciência, como o próprio Álvaro Oliveira falou? Não, era uma questão de consciência, era ver que as contas mereciam ser aprovadas. Ou se vem algum acordo por fora aí, o que vem? Então a gente espera aí para ver o que isso vai revelar daqui para frente, mas o prefeito ontem já se reuniu com sua base aí para agradecer, né, e provavelmente para passar aí as orientações daqui para frente, até para que o clima na Câmara continue aí de uma certa forma pacificado. Vamos ver se isso vai continuar e dura até quando. Bom, gostei do clima pacificado, que siga assim. Meu caro secretário Almir, lá no YouTube tem a Laira Pré. Só está assim, então registrado aqui o bom dia, Cláudio e professor Almir, parabéns pelo programa. Enfim, meu caro secretário de Agricultura, Almir Júnior, o tema principal aqui desse bloco, para a gente começar essa nossa entrevista, é a recuperação das estradas vicinais, e eu já incluí aqui também as pontes, que, se não me falha a memória, passam de 40, sendo que algumas são de responsabilidade do Estado, outras mais de 30, né? 36, 37 da Prefeitura. E tem uma licitação já aprovada, de, me parece que 50 milhões. Em que pé está toda essa situação? Porque é como se fosse, comparando mal, como se fosse nossas vias artérias. Se não tiver tudo limpinho, direitinho, como é que vai entregar o sangue para o coração? Como é que você vai entregar a produção? É a primeira coisa que a gente precisa ter. Na verdade, um abraço aí para nossa veterinária Laira, que agora assumiu um cargo importante no SIDENF, vai ser diretora de inspeção no SIDENF, legal. Que é um consórcio legal para a gente, porque envolve 20 municípios, e a agricultura a gente não faz sozinho, nada a gente faz sozinho, mas a agricultura ele é regional, a gente tem a região, né? Então a Laira, felizmente para a região, infelizmente para nós da secretaria, ela teve que tomar uma decisão, sucesso, né? Ela estava com você na secretaria? Ela estava com a gente na secretaria e foi convidada para assumir um cargo de direção. A gente incentivou e é bom, porque ela é uma especialista em inspeção, especialista em regularização de produção veterinária. Bom, Cláudio, quando a gente assumiu, e uma convocação do prefeito Vladimir e do vice-prefeito Frederico Paes, ele já tinha um plano de governo falando de investimento em agricultura e da infraestrutura. E a gente apresentou uma proposta. Lá em março de 2021, até junho de 2021, a gente já apresentou a principal alavanca, né? Como você disse, se a gente não tem estrada, o coração vai pifar, né? As artérias vão fechar e o coração vai pifar. E ele pifou. Quem conhece Campos, lá de Santo Eduardo, da Ponte da Gabiroba, lá no Retiro, na Ponte do Guanadi, né? Que é ali que muita gente usa, a olaria usa, a pessoa que leva cana para caldo de cana em São Paulo usa no caminhão, sabe perfeitamente o abandono que nós temos no município grandioso como Campos. Então a gente apresentou uma proposta, ele fez um plano, a minha equipe chegou a andar 600 quilômetros num dia em Campos.
para fazer mapeamento e georreferenciamento de tudo. Então a gente fez lá mais ou menos 45 pontes. Dessas 5, 6 pontes estaduais, e dessas 5, 6 pontes estaduais, 4 ou foram executadas ou estão em execução. No Imbé, por exemplo, tem a ponte do Mocotó e a ponte do Rogerinho, que está para ficar pronta na RJ 190. Nós estamos com 19 pontes já em processo de licitação. A licitação estava inicialmente marcada para dia 26 de janeiro. Nós tivemos algumas recomendações ou solicitações de explicações de órgãos de controle, no caso específico o Tribunal de Contas. Nós o respondemos, o tribunal fez a sua arguição, acatou a nossa justificativa, e essa licitação está marcada, se eu não me engano, agora para o dia 4 de abril. As primeiras 19. Não foi concluído, não então. Foi, o processo licitatório não, é um processo grande. É longo, é. Qual o valor total? Esse processo é de 41 milhões, 19 pontes. E tem mais uma que deve entrar em licitação semana que vem, que é a famosa Ponte da Lagoa de Cima. A Ponte da Lagoa, aquela de 1.500 metros, parece que na até verdade ponte tem 70 metros, e que a gente vai colocar com um processo licitatório, uma ponte importante. Que vai ligar... Liga a região onde é o assentamento, do lado de Pernambuco, a região de Santa Cruz. E ali, por dentro, se você estiver do outro lado de Campos, na região sul do Campos, só tem uma alternativa, ou duas, se a gente quiser ser mais otimista, para você vir para o lado de cá. Para o lado de cá, você tem que usar a ponte da BR-101 no Rio Ururaí, ou a ponte da rodovia do Ceramista, que, por exemplo, esse ano, por causa da enchente, ficou fechada, sei lá, 90 dias. Não, está fechada ainda. Até que eu tenha a informação contrária. Pois é, então é o seguinte, quem está do outro lado, você que está produzindo um caminhão de cana, um caminhão de boi, um caminhão de queijo, um caminhão de leite, e quiser vir do lado de cá, você só tem uma alternativa. Então o morador e o produtor que está na região de Pernambuco e Bitioca, essa ponte é fundamental, inclusive, para o agroturismo. Então essas pontes estão bem encaminhadas, o programa Estradas do Produtor está a todo vapor, nós adquirimos equipamentos que Campos nunca teve. A prefeitura nunca teve. Uma patrol, reta escavadeira, caminhão. A gente não tem um caminhão prancha para levar equipamento. Nós estamos adquirindo tratores, né, para a estrutura. Nós adquirimos resfriador de leite no programa Campos Leite. Então a gente reformulou a secretaria e estamos com um monte de projeto que ao longo da entrevista a gente vai falar sobre a questão da comercialização, sobre o SEASA, sobre o mercado municipal, sobre a Feira da Roça, sobre a feira itinerante. Né? Então é um debate legal. A gente avançou muito, eu vou ser sincero para você, né? Graças ao espírito dinâmico da nossa dupla lá, o Vladimir e o Frederico, a gente avançou, vamos ser francos entre nós. 2 anos atrás, eu assumi dia 30 de março, dia 1º de abril do ano de 2021. A gente chegar hoje, 2 anos, e falar assim, a gente já fez tudo isso, a gente já plantou tudo isso, não só na área urbana, mas na área rural. As coisas estão avançando, e agora que é o momento de avançar, porque antes é projeto, licitação, aquisição, e tudo isso pro ouvinte aí saber, processos públicos eles são lentos e chatos, e mesmo assim dá problema para o ordenador de despesa. Mas a gente está muito feliz nesse sentido. Então as estradas a gente começou a retomar, tem estrada de 30 anos que não passava uma máquina, e produtor tem que dar volta de 20, 30 quilômetros. Uma volta de um caminhão de 20, 30 quilômetros, com o preço do diesel, é uma ida e volta que dá 60 quilômetros num dia de uma volta. E você tem que contar que as estradas... É só fazer a conta, é o lucro do produtor. É só fazer a conta matemática. Um caminhão gasta 1, 2, 3... E se der um problema no caminhão, por qualquer problema, ou por um buraco, ou qualquer coisa... Então, assim, para o campo, para o mundo, tem uma frase de um político famoso que fala que a estrada é desenvolvimento, alguma coisa assim, né? Construída, é fato. Você chega na Europa, tem ponte para todo lado, e o rio tem ponte a cada 200 metros. Então, isso não é agricultura, mas é o principal instrumento para viabilizar a agricultura. A agricultura só finalizando esse tópico, competência técnica e assistência técnica. O dia que a gente colocar isso na cabeça do agricultor, da agricultora, que ele precisa de um veterinário, de um agrônomo, de um zootecnista, de um técnico agrícola para te dar algum suporte, sem isso, igual saúde é o quê? Médico, técnico de enfermagem, enfermeiro. Não é o hospital.
É gente, são pessoas. Como gosta de falar as pessoas, são pessoas que fazem o movimento. Então, a agricultura, eu quero deixar essa marca aqui hoje, para os agricultores entenderem, e a gente está conseguindo avançar. É mais gente me pedindo veterinário, técnico agrícola e agrônomo do que trator. Porque no passado só pedia trator. Uhum. Trator e semente. Trator e semente. E aí tinha só, desculpa, Rodrigo, me alongar, que eu me empolgo aqui, você pode cortar. Não, cara, só para fechar. Aí o trator ia para trabalhar na propriedade de seu Rodrigo. Aí chegava lá, o trator... Mas o Beto é muito amigo do tratorista. Aí era para ficar 2 horas na propriedade de seu Rodrigo. Mas o tratorista, que é amigo de Beto, ficou só 1 hora. E a outra hora ele foi para propriedade do Beto, que não estava no... Rapaz, era um Deus nos acuda. Não funciona. E a gente tem um plano organizado pelo submetido ao prefeito, que concordou. A gente tem que comprar o trator. E nós estamos comprando o trator. Já tem licitação de mais de 20 tratores. Mas eles precisam ser administrados por associações de produtores. Precisa fazer concessão de parceria de associação de produtores. A gente tem trabalhado com isso. E nós vamos trabalhar com isso. Almir, quando a gente fala em agricultura num município como Campos, já viveu momentos muito prósperos em relação à agricultura e vocês vêm fazendo esse trabalho de resgate muito importante. Mas quando a gente faz um retrospecto, a gente vê que uma pasta tão importante quanto a agricultura já chegou a ter aí orçamento de 500 mil num município que arrecada milhões de royalties todo mês. Isso é de doer, né? Porque você imaginar que falam tanto de agricultura e olha que nós já tivemos vereadores ligados diretamente à agricultura, mais que eles não sejam ordenadores de despesas, mas né, a luta precisava ganhar muito mais voz. E hoje a gente vê que, acho que se não me engano, aí já no ano passado, ou em 2021, acho que no ano passado foram 12 milhões. Que ainda é um valor diante do que a gente sabe que a agricultura pode ter de investimento e do que ela pode render para o município. Eu sei que você está nesse projeto de prospecção, de busca de recursos, não só do município. Acho que a credibilidade da secretaria foi resgatada e por isso hoje tem vindo aí investimentos para compra de equipamentos, como você falou, né, que a gente viu durante muito tempo. E até mesmo o descrédito que a agricultura tinha em relação às associações. Muitas vezes as associações não acreditavam quando em projetos que eram apresentados e que muitas vezes não davam em nada. E a gente viu aqui vários exemplos, como Granja que não deu certo e por aí vai. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de investimentos. Hoje os investimentos estão maiores, mas eles são necessários, precisam de mais recursos, buscar parceria público-privada, como é que está isso? Nós chegamos a ter orçamento executado de menos de 200 mil reais por ano. O ano passado, corrigindo os números, que a gente ainda está pagando conta do ano passado, nós estamos falando em 15 milhões de reais. No ano retrasado foi 1 milhão de reais. E o principal desafio nosso o principal desafio da gestão pública, da gestão de casa, né, é ter projeto. Não ter muito projeto, ter projeto e seguir o rumo. Então, nós montamos um projeto de estrada do produtor, o Campus Leite, o Capacita Agro, que tem a ver uma parceria com o Senar, com o Colégio Agrícola. Nós temos que formar mais gente para ir para o campo. E investimento. Investimento que a gente investiu ano passado de 15 milhões de reais, é pouco. Esse ano, se tudo der certo, a gente chega perto de 50 milhões. E ainda é pouco. Porque o abandono é tão grande. E nós podemos falar do terminal pesqueiro, de estradas que precisam ser asfaltadas e não só recuperadas. Nós temos estradas novas que precisam ser asfaltadas. A gente brinca sério, e a gente tem projeto para isso. A gente precisa de mais de 1 bilhão. Não precisa ser para este ano, para o ano que vem, para os 4 anos. Precisa ser para 10 anos. Mas qual é o plano? E esse plano não pode ser do prefeito que está agora. Ele é um plano para a agricultura, um planejamento estratégico que a gente fez e que vamos tocar e que a sociedade precisa abraçar. Não só o meio político, porque a sociedade é que cobra. É o produtor é que cobra. Não deixa esquecer de que aquela ponte, o terminal pesqueiro, a estrada do Farol que está tendo problema com o avanço do mar. Então a gente está fazendo isso. E repetindo, organização, todas praticamente as associações de produtores estavam inaptas diante do processo legal, Receita Federal, todas praticamente. Nós recuperamos várias e estamos trabalhando em conjunto. O programa Campus Leite nosso é um sucesso.
Em pouco tempo a gente colocar a associação trabalhando, começando com 200, 300 litros de leite, com mais de 2 mil de leite, entregar um resfriador de leite comprado pela prefeitura para parceria, e daqui 2 meses falar assim, eu preciso de outro. Aí é uma coisa, se eu falar assim, tirar o resfriador de leite de uma empresa que o produtor fica preso a ela e entregar um resfriador que o produtor fica solto para comercializar o leite dele com quem ele bem entender. Então, assim, a gente está fazendo isso. Investimento em estrada é caro, 1 quilômetro de asfalto novo não fica por menos de 2,5 milhões de reais, né, no processo de feitura. E o grande desafio para vocês aqui é que nós precisamos ampliar a capacidade nossa de assistência técnica. E aí exige concurso, nós temos um desafio enorme, não dá para trabalhar com RPA, inclusive a gente vai ter que sanar esse problema, é uma demanda, né, dos órgãos de controle. As universidades têm um papel fundamental de capacitar e formar recursos humanos, mas esses recursos humanos têm que se viabilizar do ponto de vista econômico. Em nossa região, eles precisam ter emprego. E o emprego não é um concurso. O emprego é ele abrir um escritório de agronomia e ter demanda para assistência técnica privada. É o veterinário que vai colocar um escritório para dar consultoria em produção de leite e o produtor vai lá, vai pagar a consulta. É isso que viabiliza a agricultura. É isso que viabilizou em Linhares, em Lucas do Rio Verde, em Petrolina. O governo, o poder público, ele é um indutor. Ele não consegue sustentar essa atividade do ponto de vista de longo prazo. Então a gente na UENF, por exemplo, no IFE, na Escola Agrícola, no Senar forma técnico agrícola, forma técnico em zootecnia, forma técnico em fruticultura, forma agrônomo, forma veterinário, forma zootecnista, forma engenheiro de alimentos, cientista de alimentos, fundamental para a agricultura, né? O Cláudio começou falando disso aí, né? Da necessidade que a gente tem. Então a gente tem um plano que precisa ser abraçado pela sociedade. A Almi amanhã sai. E nós montamos uma equipe, deixa eu parar um parágrafo aqui. A nossa equipe da agricultura é um espetáculo. É uma garotada nova voando e os cabeça branca com uma experiência enorme. O time é muito bom. Então, em 2 anos, nós montamos uma estrutura para a gente achar que tem uma secretaria em tal lugar. Então, o que a gente está fazendo? É isso. É um plano que não é solto, que vai da infraestrutura básica à comercialização, que é o principal desafio do agricultor. O principal desafio do agricultor é a comercialização do produto. Se tiver infraestrutura, a produção virá, mas nós temos que ter uma condição para que ele venda o produto de uma maneira que não tome prejuízo e não receba um cheque sem fundos de vez em quando. Aí. Hoje não tem cheque, nem que hoje o cara pode fazer Pix, mas no passado era cheque. Você chegava no assentamento rural, muita gente que tinha levado o golpe de pseudos compradores de alimentos. Almi, você fala em tecnificar o campo, e aí eu já. E fornecer, evidentemente, profissionais capazes, porque não adianta dar o trator e a semente. É preciso cuidar, é preciso, principalmente no que diz respeito exatamente ao que a gente está apostando. Eu penso que é isso, né? Eu coloco a gente, porque estou na torcida aqui por você. Não é nossa sociedade, é Almi. E que aí vem aquilo que você falou, vamos comprar do que é nosso, vamos ser bairristas como somos, né? O campista é bairrista. Então, assim, eu já pensei aqui numa coisa. E o colégio agrícola, que forma aqueles filhos dos agricultores, que formam essa criançada toda aí, que pode voltar para casa ou pode trabalhar para terceiro? Como é que ficou? Como é que está essa parceria? A prefeitura, me parece que também tinha uma parte nisso, a UENF encampar. Você foi reitor da UENF, você sabe bem dessa dinâmica, dessa mecânica. Não dá para aproveitar melhor, vocês chamam de equipamento, né? Dá para aproveitar melhor aquela ferramenta, aquele equipamento que é o Colégio Agrícola? Tem que aproveitar. Vai, um abraço ao Marcelo, que é o... Não, o Marcelo, hoje às 6 horas da manhã, o Marcelo me mandou um zap. Um abraço, Marcelo. Vai ter um processo seletivo agora de ingresso de aluno técnico agrícola. Ele mandou para mim, ele só não manda quando o Corinthians perde. Ele fica deprimido. Então ele está deprimido, né? Depois do time. Tomou uma cipuada lá. O Marcelo me mandou e a gente vai divulgar o processo seletivo. Vamos lá. A minha opinião é que o colégio agrícola tem que passar totalmente para a UENF. Tem que virar uma espécie de colégio de aplicação da UENF. Que a UENF já toma conta da área física e poderia tomar conta
da área acadêmica para formar técnico agrícola. Nós tivemos um esvaziamento enorme das funções agrícolas na região. E aí, como é que um filho de alguém... Eu sou filho de agricultor, eu sou o mais velho de filho de agricultor, que um dia resolvi ir para uma escola agrícola. E eu, mais velho dos filhos do agricultor, arrastei os outros 3 irmãos para serem técnico agrícola. E eles são técnico agrícola e vivem da função agrícola. O filho dele virou agrônomo. Então é uma roda que, quando começa a girar, daqui a 40 anos nós estamos colhendo. Em Campos aconteceu o inverso há 40 anos atrás. Todo mundo quer que o filho seja advogado ou médico. Você não vê ninguém em Campos falar se quer que o filho seja veterinário ou agrônomo ou zootecnista. É a cultura que mudou do ponto de vista que nós precisamos alavancar. Então, a escola agrícola, nós fizemos um trabalho ano passado junto ao Senar, que é um espetáculo, Sindicato Rural de Campos, que é um parceiro gigante. Sindicato Rural, o Senar oferece em Campos 3, 4 cursos técnicos. É um curso semipresencial que sai no final... O aluno, eu ontem estava falando com um amigo meu, não tem cabimento, nós tínhamos que acabar com o científico, todo mundo no ensino médio tem que sair com a profissão, igual na Alemanha, igual na Finlândia, igual na Coreia do Sul. Aí esse aluno sai do Senar com diploma de ensino médio para fazer o Enem e sai com a profissão. Eu não quero estudar. Meus irmãos falam assim, eu não quero estudar, vou trabalhar na agricultura. Ele tinha um curso técnico, é a profissão dele. Então a gente tem que resgatar, a gente tem que tomar e, repetindo, a continuidade das ações do Colégio Agrícola depende de uma relação mais estreita, principalmente com a UENF. Então, acho que a gente pode fazer isso para avançar. Se o filho desses produtores rurais não fizerem atividades acadêmicas de área agropecuária, pesca, né? Nós temos aí 1.000 pescadores, pelo menos, que a pessoa tem que fazer. Nós temos um centro tecnológico sendo construído em Baixa Grande, que precisamos dar uma função para ele na área de pesca e aquicultura. A minha função sempre é essa. Como professor, se a gente não formar gente, vou voltar ao início, se não tivermos assistência técnica, se achar que o trator tombando terra, que é um trem mais pré-histórico, né? Não é mais assim que se faz agricultura, a gente está perdido. A gente está perdido. E outra coisa, a gente é criticado o tempo inteiro, felizmente, porque a gente tem que ouvir, ó, nós estamos errados. Mas esse é um processo de longo prazo, Cláudio. E aí aqui uma crítica a nós mesmos, nós somos muito ansiosos. Agricultura você tem que plantar e esperar a colheita. E tem que plantar todo dia. Nós já estamos colhendo o que nós fizemos na função pública de 2 anos atrás, né? O prefeito com seus projetos e a gente tocando. Só que a gente tem que continuar plantando todo dia para colher no futuro. Então é um processo lento que a gente precisa. Então a capacitação é fundamental, tanto do agricultor, com os filhos do agricultor, e que a gente arruma a empregabilidade para esse filho do agricultor na área agrícola. Você quer faturar? Porque eu ia falar de tem algumas pessoas fazendo perguntas relacionadas à academia, né? Que claro, não tem como, a UMI vem de lá, então as pessoas logo perguntam sobre essa relação. E aí a gente volta falando depois, então a gente já entra no retorno do intervalo, fazendo essa pergunta e outras que estão lá no grupo aqui do programa, né? E também do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa, direcionados ao UMI. Bom, sobre a academia? É mais um café, daqui a pouco você fala. É mais um volta café. As perguntas aí. É mais um café sem não queijo. Tem queijo, mas traz um café vamos no pra café. Gente, pelo menos vamos no café. Juninho Virgílio e outros vários seguidores, telespectadores aqui do Face, comenta aqui, com a camisa do Vasco aqui, estampada aqui. Eita, o prefeito Vladimir foi muito feliz na escolha do seu quadro de secretários. Almir é um exemplo claro disso. Esse cara é uma máquina para trabalhar. Nunca se viu tantas ações na agricultura do nosso tempo. Outro comentário também, acho que você combinou como diz a Luiz, você combinou com os russos, né, cara? Você combinou com seus amigos para comentarem aqui hoje, né, Almir? Parabéns ao secretário Almir, comprometido com a agro e infraestrutura rural. Tem um outro comentário aqui também, Carlos Freitas, excelente entrevista, parabéns ao professor Almir. Amigo. Esses caras, tudo acho que você vai ter que dar queijo a esse povo, tudo aí depois. Mas o Guilherme Resch faz um comentário legal aqui, e ele é o diretor do Sebrae regional, né? Excelente tema e convidado. Sebrae está de olho e atuando nessa construção de produtores gestores de propriedade.
precisam entender como um negócio sólido, finanças, mercado, processo e principalmente competência e atitudes de empreendedor. Trouxemos para Campos o primeiro Empretec rural. Sim. E por aí vai. Ele comenta aqui. Também, mas aqui, estamos buscando nova organização dos produtores de chuvisco em busca do IG. Esse IG, essa identificação... Vai sair. Rapaz... O Guilherme, com a secretaria... Guilherme, porque São Francisco já está conseguindo do aipim, lá o da farinha de São Francisco. Farinha de mandioca. Vamos ter um pra... Assim como o abacaxi. Você fala abacaxi de Marataízes, doce, Não vai ser mais não. Abacaxi? Não vai ser mais não, vai ser nosso. É porque o abacaxi sai daqui de São Francisco, sai de Campos, vai para lá, de lá. Mas lá também produz muito abacaxi. Mas vai ser nosso. Mas assim, os amigos aqui, você só falou de gente... Nós começamos falando da Lara, que é uma veterinária formada na UENF, muito competente, muito dedicada. O Juninho, na sua função, um espetáculo, um guerreiro, um lutador. Ele está falando que eu trabalho muito, é porque você não acompanha a vida dele, porque ele é um fenômeno. No domingo ele está vendendo, fazer um jabá para ele, o churrasco dele lá no Parque Aurora, frango recheado. Quem ganhar também não ganha nada. Você não ganha nada, né? O Vinícius tocando lá como diretor executivo do Cidenf, um projeto importante, né? Depois a gente vai falar sobre isso aqui. O Guilherme, que deu uma dinâmica para o Sebrae, é fundamental. E aí sobre o chuvisco, né? Nós estamos aí numa ideia de, as pessoas talvez não sabem o que é isso, o dia que a gente colocar uma IG, que é a identidade geográfica, vamos explicar aqui, né? A identidade geográfica talvez mais famosa do mundo é um negócio chamado champanhe. Eu sou do tempo que a gente tomava cidra cerezé, se tomar hoje morre, né? Mas a gente chamava aquilo de champanhe. Hoje você só pode chamar de champanhe o produto produzido na região de Champagnat, na França. Então o chuvisco campista é uma riqueza, a gente fez um projeto, tem a participação do Sebrae, da academia, né? A Rafaela ajudou a gente com a história do chuvisco, que é fundamental para isso. O Enaldo está tocando lá e capitalizou e colocou a equipe para fazer da farinha. A UENF agora aprovou um projeto coordenado pela professora Jane para fazer uma identificação regional do abacaxi de 4 municípios, Campos, São Francisco, Quissamã e São João da Barra. E isso vai dando uma identidade daquilo que no passado a gente tinha, para não esquecer da goiabada campista. Sim. Para não se esquecer daquela característica que a gente vê isso no Brasil inteiro, da goiabada. Então nós temos que tomar para o processo da agroindústria. E para isso, sem uma interação regional, que é o Cidenf, sem um órgão como o Sebrae focado, isso que o Guilherme falou, é fundamental. Agricultor que não tem planilha, não tem um caderno, não anota custo, não anota gasto, não anota investimento, não tem futuro. Isso vale também para o feirante que está ali vendendo seu produto na feira da roça. Então é uma equipe, a gente está num momento muito rico da agricultura. Aliás, Campos tem uma riqueza histórica e cultural e gastronômica de dar inveja a qualquer... Riquíssimo, a gente tem que usar isso. É por isso que a gente tem falado de espaços como a Nova Feira. Vamos para lá. Né? 7h56. Almir, a gente fala da Nova Feira, que é a Feira do Mercado Municipal. É polêmica. Tem várias perguntas a respeito de todos esses assuntos que vocês estão falando lá no grupo. Vocês estão dando tudo spoiler. Chama pro intervalo para daqui a pouco a gente fala das perguntas do Opiniões, que aí tem gente perguntando sobre o mercado, perguntando da feira, perguntando da academia, perguntando de investimento, e a gente prestigia também as pessoas que estão lá fazendo as perguntas. Rodrigo 2, Nogueira 0. Agora 7h56, vamos ao intervalo, a gente volta já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos